Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje vamos refletir juntos sobre a pergunta: como ensinar literatura? Diria até mais, me valendo de uma questão que é levantada por uma das autoras que está aqui neste livro, eu diria que a grande pergunta é: o que se ensina quando se ensina literatura? Esse será o grande norte do vídeo de hoje. Ao longo do vídeo poderei citar alguns livros além deste, enfim, sempre que eu cito livros aqui no canal, deixo o meu link de afiliado da Amazon para cada um dos livros citados, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pela área de letras, você que é professor, estudante, você que é um interessado apenas, não deixe de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois essa é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Ultimamente tenho relido e ao mesmo tempo conhecido muitas obras sobre ensino de literatura, sobre recepção literária, leitura literária, neste momento que estou encaminhando a minha tese de doutorado, né, desenvolvendo as reflexões iniciais, ao mesmo tempo em que tenho cumprido as disciplinas do programa, né? E o que eu tenho visto por parte dos autores que refletem sobre ensino de literatura é uma preocupação com o texto em si, levar o texto em si para a sala de aula, estimular a experiência do aluno, o contato do aluno com aquele texto. Isso é algo que o meu ex-orientador, meu orientador da época do mestrado, sempre bate nessa tecla, né? Ele que é uma das grandes referências nacionais em termos de ensino de literatura, professor Helder Pinheiro, ele sempre nos pede, aliás, ele faz isso na sala de aula, né? Não é só aquela pessoa que aconselha e não cumpre, ele coloca em prática tudo aquilo que ele diz, e ele faz na sua prática e nos aconselha a levar também para a nossa prática a experiência, a valorização do contato enriquecedor com os textos literários. E isso nos leva a refletir a respeito de muito do que foi feito com o ensino da literatura ao longo do tempo. Chama atenção aqui, por exemplo, para dois teóricos internacionais, né, o Hans Robert Jauss, um alemão, e Tzvetan Todorov, que de origem búlgara, né, mas que viveu muito tempo na França, acho que nos Estados Unidos, enfim, um autor universal realmente. Ambos criticam um estudo de literatura voltado para a historiografia literária, aquele modelo, né, voltado para as escolas literárias, enfim, resumindo aqui, né, a problemática, aquele modelo que se baseia nas escolas literárias, que se baseia em características de períodos. Todorov também chama a atenção para aquele ensino muito baseado nas opiniões da crítica literária, né, conceitos da crítica. Aqui no Brasil, durante muito tempo, aquelas conhecidas figuras de retórica, figuras de linguagem. E sempre a pergunta que vem à tona é: mas e o texto? E o contato com o texto? Ora, e aí vocês podem me perguntar, né, mas Wesley, você está trazendo um conteúdo assim para o canal? Você que está aqui constantemente falando de sua boa experiência com a teoria da literatura, você que está constantemente indicando obras também de historiografia literária, como assim? Não devemos trabalhar com historiografia, não devemos trabalhar com teoria da literatura, com crítica literária? Calma, o que eu quero dizer é o seguinte, e o que os autores querem dizer também é o seguinte: lembrem que o trabalho em sala de aula, numa sala de aula de 8º ano do ensino fundamental, terceira série lá do ensino médio, enfim, esse trabalho é feito para pessoas que não são, óbvio, devido à sua idade, né? E que provavelmente, a grande parte, né, não é todo mundo que vai entrar numa graduação em letras e ser professor e ser pesquisador da literatura, então nem todo mundo ali um dia vai chegar a precisar de conceitos de teoria, de historiografia literária. Mas o interessante aí é o trabalho com a literatura. É lógico que para um professor de letras, né, e continuarei sempre indicando, continuarei sempre estudando, vejo muita relevância no estudo da teoria, da historiografia, da crítica, mas o que acontece é que
Isso é um trabalho fundamental para nós que trabalhamos com a literatura no dia a dia. É um estudo importante para nós que pesquisamos a literatura, para nós que ensinamos é fundamental. Você, enquanto estudante de letras, você não deve negligenciar o estudo da teoria. Agora, essa teoria não precisa estar em sala de aula, pelo menos não explicitamente. É lógico que você pode se apoiar no planejamento das suas aulas, você pode se apoiar no seu dia a dia mesmo em sala de aula, em alguma colocação que você colheu de um livro de crítica, alguma colocação de um livro de história, isso é importante também. Mas o primeiro contato deve ser com o texto. Inclusive, eu mesmo que sou apaixonado pela leitura teórica, se você me pergunta, Wesley, lembra dos teus grandes professores de literatura? E eu começo a me lembrar dos meus grandes professores de literatura, né? Sou capaz aqui de citar o nome de todos eles e me vem à memória grandes aulas. Professor José Mário da Silva, professor José Helder Pinheiro, professora Rosângela Mello, agora no doutorado, professor José Edilson de Amorim, meu orientador. E aí você me pergunta, Wesley, esses professores te marcaram porque te ensinaram principalmente teoria? Não. Todos eles me ensinaram teoria da literatura, todos eles. Uns mais, outros menos, dependendo de suas abordagens, das suas predileções, das suas ideologias, uns mais, outros menos. Mas todos eles ensinaram a teoria. Agora, todos eles iniciaram o trabalho com a literatura, com o texto literário. Minha primeira aula de literatura na universidade foi uma aula de teoria da literatura 1, que hoje se chama Teoria do Texto Poético, com o professor José Mário, e ele trouxe ali o poema Momento num Café, de Manuel Bandeira. Foi o meu primeiro contato com uma aula de literatura enriquecedora. E ele não trouxe nada de teoria nesse dia, não explicitamente. É lógico que a aula que ele deu, o show que ele deu naquele dia, tinha muito de teoria, tinha muito da leitura, da trajetória dele de pesquisador, mas diluída, porque o que ele valorizou foi nossas colocações sobre o poema, também comentou muito, trouxe muitas informações, etc. Mas o contato com o texto, ler, refletir, comentar, isso foi significativo. Tanto é que, desde aquela época, eu sou apaixonado por Manuel Bandeira, depois por Drummond, depois por outros que ele levou para nossas aulas. No semestre seguinte, tive contato em teoria da narrativa, né, que era a teoria da literatura 2, com o professor Helder, né, foi o meu primeiro contato com ele, depois ele foi meu orientador no mestrado. E ele passou quase metade da disciplina só levando textos narrativos, contos de Guimarães Rosa, Marx Rebelo, enfim, uma série de autores. E depois ele nos apresentou a teoria. Não deixou de apresentar, mas primeiro valorizou o contato. E todas essas experiências foram significativas para mim, todas. No começo do vídeo, eu chamei a atenção para uma pergunta, né, que está aqui neste livro. O livro se intitula Leitura de Literatura na Escola, é organizado por Maria Amélia Dalve, Neide Luzia de Rezende e Rita Jover Faleiros. E um dos artigos aqui do livro, né, cada um é escrito por um autor diferente, é de autoria de Neide Luzia de Rezende, em que ela faz essa pergunta: o que se ensina quando se ensina literatura? E ela vai falar um pouco da trajetória dela de pesquisa, como que ela, enfim, né, foi conhecer a realidade do ensino de literatura. E ela vai falar que, devido ao predomínio do livro didático como grande ferramenta de ensino, né, é a única que, por exemplo, em escolas públicas, pelo Brasil afora, muitas vezes é o único contato que os alunos têm com alguma ferramenta que não seja só o quadro, né, e o caderno ali. Os professores também muitas vezes não têm outros materiais, predomina o livro didático. E o livro didático ele foi organizado durante muito tempo e em muitos casos ainda é, a partir de uma abordagem historiográfica. E o que se cobra do contato com a literatura é muito a questão de identificar na obra conceitos, características, etc. Coisas que, obviamente,
não estão no nosso rol de interesses quando vamos consumir arte, né? E não apenas a literatura. Você não vai assistir a um filme, você não vai, sei lá, a arte da qual você gosta, uma música e tal, se preocupando com, a princípio não, né? Depois você vai buscar outras informações, mas você não vai se preocupar, peraí, em que período, quais as características da teoria musical que a gente pode aplicar a essa música? Claro que não, né, gente? Nem ao cinema e tal. Em determinado momento vai buscar informações extras, né? Então você pode se interessar por pesquisar a vida, a biografia daquele compositor, daquele cineasta, daquele ator. Você pode se interessar por estudar teoria do teatro e tudo mais. Mas não é o nosso primeiro interesse. Nosso primeiro interesse é fruir a obra. E nesse sentido, inclusive, é lógico que para muitos alunos pode ser que surja o interesse de consultar uma obra de historiografia literária. O aluno lá do ensino médio. Qual não seria o meu prazer quando comecei a ler literatura lá no segundo ano do ensino médio se eu não tivesse contato com uma obra como História Concisa da Literatura Brasileira de Bose, para entender um pouco mais sobre o contexto em que surgiram obras como Dom Casmurro, obras como Lucília, Iracema, que eu estava lendo naquele momento. Claro que sim, mas um interesse particular meu, outros colegas não. E se a abordagem não fosse centrada em características, mas fosse centrada na experiência enriquecedora com o texto, será que outros colegas meus de turma não teriam se interessado por literatura? É uma pergunta interessante para se fazer, né? E depois que a gente vai para a prática e que a gente consegue realizar alguns trabalhos significativos, a gente acaba descobrindo que sim, a gente consegue fazer um trabalho de maior aproximação com os alunos quando a gente deixa de lado o texto como pretexto para características, para vinculações históricas, conteudísticas, etc. E nós vamos trabalhar ali o que aquele texto pode dizer para aquele aluno, para aquela turma, que experiências ele pode retomar, né? Ajudar o aluno a lembrar experiências boas, experiências muitas vezes não tão boas, mas das quais o aluno precisa também um pouco purgar-se, né? E por isso comentar, colocar para fora alguns sentimentos. Então percebam que a grande questão é a experiência. Então, é lógico, né? Se alguém veio aqui a este vídeo em busca de uma resposta para a pergunta, eu deixo principalmente a sugestão de que comece o trabalho com literatura pelo texto, pela leitura dos textos. No caso de poemas, no caso de contos é bem mais fácil, no caso de romances, você pode inclusive se valer de obras que são do interesse dos adolescentes, né? Para um primeiro contato. A gente sabe que o pessoal gosta muito de ler livros como A Culpa é das Estrelas, essas histórias de amor com um lado triste, livros de fantasia como Harry Potter, livros de aventura, seja lá o que for. Então, por que não começar o nosso trabalho com literatura em sala de aula privilegiando essas leituras que muitas vezes estão nas bibliotecas da escola? Nas bibliotecas das instituições em que eu trabalhei, tinha esses livros. Então, pede para o aluno ir lá, ler, pega emprestado, passa uma atividade de leitura. É lógico que vai ser bem menos doloroso no começo pegar um livro desse para ler do que pegar A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. Agora, claro, com o tempo, você vai subindo um pouco mais esse sarrafo, né? Passando leituras mais complexas, e é uma característica natural que o próprio aluno, com seu amadurecimento, ele vai também se interessando por outros temas. Sem idealizar, não espere jamais que todos os alunos se apaixonem pela literatura, né? Que todos os alunos vão ter experiências significativas com a literatura. Não é assim. Nem todos temos experiências significativas com todas as artes. Se você me pergunta se eu gosto de ir num teatro para assistir dança, eu não gosto, né? Coreografia, dança, eu não gosto. Se eu gosto de pintura, gosto de pintura. Se eu gosto de escultura, já não tanto. E não que eu não reconheça a qualidade do trabalho com a dança, não que eu não reconheça a qualidade do trabalho com a escultura, mas não é aquilo que transmite a mim uma experiência significativa. Não é algo que me transforma.
como a música, como a pintura, que eu sou apaixonado por pintura, por fotografia, por cinema e por teatro, né? Teatro para assistir, não leio tanto teatro, né? Mas gosto de assistir. Então vejam, cada um tem sua experiência e da mesma forma, nem todo aluno vai se apaixonar por literatura. Mas o que não pode é a escola ficar afastando aqueles alunos que podem ter um interesse e que pelo trabalho equivocado muitas vezes acabam achando aquilo chato, aquilo sem sentido. Então valorize a experiência com o texto, leve textos para os seus alunos, leia junto com eles, peça para os alunos lerem os textos em voz alta, exercitando esse contato com a obra, principalmente obras que têm uma sonoridade interessante. Um lê, depois o outro lê com outro tom. Isso é bacana, os alunos vão percebendo a sonoridade. Mas não apenas textos que exploram o som, né? Por exemplo, um conto, isso fica muito claro na poesia, um conto não tanto, mas ler em voz alta também é interessante. Muitas vezes até uma primeira forma de os alunos romperem a timidez, né? O aluno primeiro lê um trechinho ali, um parágrafo do conto, depois ele se sente mais à vontade, já quebrou aquele gelo inicial, ele se sente mais à vontade para fazer um comentário, para dizer um aspecto que chamou a atenção para ele, um tema, etc. Percebam, colocar o aluno como ativo nesse processo, né? O aluno para trazer suas interpretações, para trazer suas contribuições. Depois, claro, você pode entrar com sua própria interpretação, você pode também, sem querer impor, né? Claro, porque estamos falando de arte, afinal de contas a arte ela é aberta para muitas, não todas, mas para muitas interpretações. Então você entra com a sua, você traz informações que você colheu do seu estudo, eu acho isso fundamental. Eu sempre levo muito daquilo que eu colhi nas minhas leituras para as minhas aulas. Eu sinto que os alunos gostam disso também, mas antes eu exploro muito as contribuições deles. Percebam, não é difícil. O que você precisa é o texto e os leitores, né? Não precisa de grandes recursos, não precisa de grandes materiais, apenas o seu interesse, a sua abertura, a abertura da instituição também, que é importante, que haja espaço para um trabalho assim, e os leitores, né? Você tendo isso aí, você já consegue fazer trabalhos significativos com a literatura, não precisa de recursos tecnológicos, até pode utilizar, mas não precisa. Nenhuma das grandes aulas de literatura que eu tive como aluno e que eu senti que mediei como professor, nenhuma delas tinha recurso tecnológico. Era um papel na mão, lendo o texto e os alunos se colocando, os alunos trazendo vivências, experiências, se emocionando, sorrindo. Isso aí é que foi significativo. É isso, né? Trouxe aqui talvez um dos primeiros vídeos aqui do canal em que eu falo um pouco da minha área de atuação, né? Ou seja, a pesquisa em literatura e ensino. Eu não tinha trazido muito isso aqui para o canal ainda, devido também, né, um pouco à minha preocupação de deixar o canal o mais preenchido possível de teoria que prepare o professor em formação para a sua trajetória, né, que traga também para o professor em formação um material de consulta para as disciplinas que ele está cursando na universidade, para você que é um interessado de modo geral ter acesso à teoria literária, à teoria linguística. Então, acho que esse foi o primeiro vídeo em que eu falei mais profundamente da questão do ensino. E acho que é fundamental que eu traga mais coisas, reflitamos mais sobre ensino de literatura, sobre estratégias, sobre reflexões que alguns autores têm a trazer sobre isso. Acho que a gente enriquece muito o nosso trabalho quando paramos para pensar nisso tudo. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.